Sabatina Turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos, estamos aqui para mais uma Sabatina Turística. Hoje nós estamos aqui para ouvir a doutora Mariana Aldrighi e para sabatiná-lo o mestrando Carlos Rames, doutor Matheus Vitor Tadioto e o mestrando Alan Wilson. Nós temos na produção o doutorando Felipe Zaltron de Sá. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, inscreva-se no canal, dê o seu like, isso é muito importante para nós. Mariana, você é turismóloga, não é? Mestrado e doutorado em turismo, mas sempre foi, de certa maneira, uma outsider. Como é que você colocas esse teu percurso na academia e, em paralelo, com uma forte atuação no mercado? Quero primeiro cumprimentar todo mundo, professora Suzana, Alan, Carlos, a equipe da técnica, agradecer esse convite. Reforçar, né, quem estiver nos ouvindo para poder levar essa conversa para mais colegas. E, Suzana, é assim, eu, desde antes, até acho que quando eu escolhi estudar turismo, não foi uma escolha absolutamente consciente do que é que eu estava escolhendo. A escolha se deu mais, provavelmente, eu não sou capaz de lembrar exatamente, mas talvez modismo, ou talvez a ideia de estudar na Universidade de São Paulo, então eu não tinha uma grande compreensão do setor. Mas ao mudar para uma cidade como São Paulo, naturalmente eu precisava ter um emprego para me sustentar enquanto estudava à noite. E durante a graduação, eu trabalhei em agência de viagem, em operadora de viagem e também numa empresa que combinava operação, agência e cruzeiros marítimos. Ela era muito grande. Lembrando aqui que a gente está falando de antes dos anos 2000, antes da internet, em que a função dos operadores e dos representantes se dava muito em de fato, centralizar a comercialização aqui no Brasil. Então, esse papel de operação envolvia ter muito contato com agentes de viagem do Brasil inteiro, visitar essas agências, conhecer essas pessoas. Então, uma das primeiras razões que eu coloco para o desenho da minha carreira é não estar na minha cidade natal e construir amizades em cima do meu círculo de trabalho. Então, eu tinha, claro, os amigos da faculdade, mas tinha especialmente amigos nas empresas por onde eu passei. Logo que eu acabo a graduação, numa universidade pública que teve greves, atrasou uma série de coisas, uma das professoras, que é a professora Olga Tully, de Geografia do Turismo, ela faz uma fala bastante enfática, ela diz, olha, não abandona, procura o mestrado, considera, porque é algo que eu acho que vai valer a pena para você. Mas o grande desafio é que o mestrado era totalmente vespertino, e para quem tinha uma vida de trabalho de 8 às 18, era completamente impraticável. E nesse momento eu já estava numa outra empresa, que era uma empresa de hotelaria. No começo ela se chamava Cesar Park Hotéis e Resorts, e depois ela mudou o nome para Blue Tree Hotels, existe até hoje, né? Ela já teve diferentes tamanhos, essa empresa. Continuava numa função que envolvia esse contato, né, com operadores, com agentes. Eu tinha um papel muito externo, eu andava muito pelas ruas de São Paulo e muitas vezes também pelo interior de São Paulo ou em outros estados, visitando as pessoas. Então eu conhecia pessoalmente muita gente do turismo. E o meu chefe, então, ele já faleceu, mas na época era uma pessoa muito curiosa, porque ele desprezava a academia. Era uma coisa assim, não é que ele desprezava o conhecimento, mas ele desprezava a academia. Mas ele tinha um respeito muito grande por quem estudava, então eu acho isso tão rico. E eu me lembro de ter comentado com ele desse convite, da ideia de eventualmente fazer algumas aulas do mestrado, e ele combinou comigo de que eu fizesse compensação. Então, 1 ou 2 dias da semana que eventualmente eu tivesse essas aulas, eu precisaria trabalhar os sábados, ou enfim, fazer alguns plantões, e eu achei aquilo absolutamente possível de se administrar, e fui fazer as aulas. E no momento em que eu começo a fazer as aulas do mestrado, a turma era grande, eu acho que tinha ali uns
uns 25 alunos, entre regulares e ouvintes, enfim, convidados, e era um ano, isso era de 99 para 2000, era um ano em que os cursos privados de turismo no Brasil explodiram. Eu não sei se foi esse o ano de maior número, mas talvez um dos maiores. Muitas faculdades, se não abrindo, consolidando seus cursos, turmas muito grandes, então havia uma demanda. Trabalhar com 60 alunos em sala de aula. Exato, e nessa ocasião, colegas da então extinta Universidade Ibero-Americana estavam em sala de aula e me viram conduzindo um seminário sobre turismo urbano, que é uma coisa que eu adoro até hoje. E, enfim, fiz o seminário, passei lá as informações, e eles do lado me chamaram, olha, tem vaga nessa universidade, você não quer fazer uma entrevista? E nunca tinha passado pela minha cabeça de dar aula, mas eu falei, why not? Fiz a entrevista, fui aprovada, e eu tinha uma característica que acho que todo coordenador de curso ama. Eu só poderia dar aula às sextas-feiras à noite ou aos sábados de manhã. E aí o que acontece? Isso era uma preciosidade, né? Porque imagina você chegar e falar, olha, o único dia que eu consigo dar aula é sexta-noite, então não foi por isso que eu fui contratada, obviamente, mas acabei sendo contratada e ainda estava no mesmo emprego com o mesmo chefe que achou, você é louca, como que você vai aguentar 2 empregos? Eu falei, não, vamos. Então passei um ano e meio com aulas sextas-feiras de manhã, sextas-feiras à noite, sábado de manhã e compensando os horários de trabalho na hotelaria. Aí a gente já está chegando no ano 2000, o mestrado está em andamento e a demanda de alunos na Unibero era muito elevada. Em 2001 a gente tinha 8 turmas de primeiro ano de turismo. Então, a gente está falando aí de coisa de quase 400 alunos entrando no primeiro ano, para além de hotelaria e outras coisas. E aí a escola fez uma proposta de me contratar para tempo integral e o salário, acho que era 3 ou 4 vezes o salário da hotelaria. E aí não tinha como, sabe, não tinha muita dúvida, não tinha por que permanecer. E aí, com alguma tristeza, na época, saí da empresa e me dediquei exclusivamente à docência, né, e também a atuar na coordenação do curso. Fui atuar no Senac, foi logo, acho que a ocasião que a gente acabou se conhecendo num congresso de turismo. Terminei o mestrado como docente de instituições privadas e continuei provavelmente por mais 2 anos com carga horária elevadíssima, né, muitas aulas, muita atribuição didática, supervisão de estágio, enfim, mas com essa ressalva, eu seguindo morando em São Paulo e preservando essas amizades que trabalhavam no setor. Então eu, por questões sociais, também nunca perdi a dimensão do que estava acontecendo no turismo, especialmente na cidade de São Paulo. Aí abre o concurso da USP e fui informada, né, que eu poderia, então, prestar esse concurso, me inscrevi, passei ainda como mestre, não é a vaga para doutores, ela tinha sido aberta, acho que 1 ou 2 vezes, e eles não selecionaram ninguém na ocasião, então ela desce, né, para o nível de mestre. Foi um concurso super concorrido, mas fiquei super feliz de ter sido aprovado. E depois que eu entro como docente da USP, aí é que eu vou encaminhar o doutorado. E só uma pequena correção, o meu doutorado não foi em turismo, porque na ocasião já não tinha mais um programa de pós-graduação na universidade pública. A gente teve um hiato aqui em São Paulo, em que o doutorado deixou de ser oferecido na época, e aí eu acabei fazendo meu doutorado discutindo turismo, mas na geografia. Então, o meu doutorado é em geografia, mas discuto turismo urbano. Com o professor Yazigi. Começou com ele, mas eu terminei com o professor André Martim. O Yazigi me abandonou no meio do caminho. Professora Mariana, eu ia falar sobre turismo urbano, mas já que a senhora fez essa retrospectiva aí da sua formação e da maneira como a senhora ingressou na área do turismo e percebendo também a sua pesquisa e o seu trabalho na área da educação e também da gestão do turismo, gostaria de continuar nesse assunto para falar um pouco sobre como é que a senhora percebe as perspectivas aí do futuro do ensino no turismo, porque a gente está vivendo agora um movimento, me parece, ao contrário desse de 20 anos atrás, que existia esse boom acadêmico, e agora a gente tem aí dificuldades, enfim, de financiamento, de pesquisa, tem dificuldade até de atrair alunos para dentro dos programas de pós-graduação e também na graduação. Parece que essa é uma realidade atual. Como é que a senhora enxerga essa realidade desse presente momento e como é que dá para projetar, se é que a gente já consegue visualizar aí o desenvolvimento do setor do turismo dentro da educação? Eu sinto que a gente sempre tem visões um pouco antagônicas, às vezes paradoxais, porque quando o curso se expande,
entre meados de 90 e meados dos anos 2000, ele é também um reflexo de uma facilidade, ou seja, é um curso muito fácil de ser implantado. A gente tem que lembrar, não se usa mais essa sigla, mas a gente brincava de um curso GLS, né? Giz, lousa e saliva. Precisava de muito pouco para o turismo. E, em tese, quase todas as cidades ou quase todas as regiões conseguem dar um sentido para a sua apropriação de turismo. Mas, pensando com o olhar de quem viveu a pandemia e convive com pessoas com menos de 18 anos, entre 12 e 18 anos, então o que acontece? Primeiro tem uma fala assim, o turismo evoluiu rapidamente, trouxe muita tecnologia, e isso não é verdade, a gente não evoluiu, a gente alcançou parte da evolução que outros setores já vinham investindo, então teve uma aceleração para chegar num nível mais ou menos igual, então a gente ainda é bastante atrasado na questão tecnológica. Estes jovens que parece o grupo que a gente menos cuida e menos presta atenção para desenhar o que seriam os cursos do futuro, eles estão ultra expostos à tecnologia e eles também olham para o que seriam carreiras aspiracionais. Então eu costumo lembrar assim, lá nos anos 90, uma parte significativa de quem buscou a graduação em turismo não olhava como uma atividade profissional de realização profissional, mas especialmente uma facilidade para uma exposição internacional, para viagens mais baratas, mas nunca foi, pelo menos na conversa entre alunos, um curso de status ou de, vamos dizer assim, de uma forma de você realizar um sonho. Ele era uma alternativa que normalmente a gente ia ticando assim, bom, não tem tanta matemática, não vou ver sangue, parece divertido, vamos por aqui. E sem demérito, gente, eu sempre falo isso, eu faço parte desse grupo, eu gosto demais de fazer parte, mas é importante entender como que as escolhas são feitas. A estabilização da economia que se deu especialmente no segundo governo Lula e o fato de que muita gente passa a ter uma alfabetização financeira, a gente se lembra mais para o final ali da primeira década dos anos 2000, quantos programas jornalísticos ensinavam a gente a não se endividar no cartão de crédito, a usar o cartão responsavelmente e especialmente administrar milhas. Então, viagens, elas passam a ser item do orçamento familiar e parte do desejo usual. Então, viajar já não é algo muito elitista, e não é também para poucos. De modo que dá para pensar uma divisão aí, tem o trabalhar para ter dinheiro para fazer a viagem que você quer, ou ser convidado para viajar de graça, que é quando então explodem os influenciadores. Então hoje quando a gente conversa com os mais jovens, o que tem de gente dizendo que quer ser youtuber, influenciador, blogueiro, instagramer, não exatamente compreendendo que isso não é exatamente uma profissão, mas que traz o status que a nossa área ocupava antes. Então nas conversas familiares ou mesmo nessas discussões de o que você quer ser, a nossa área não aparece. Ela já não aparecia, mas ela aparece menos ainda. E para lidar com as informações internas, né, ou seja, de quem está contratando, aí sim, como um efeito econômico da pandemia, a gente chegou acho que é um beco sem saída, de fato, porque eles querem alta competência, então as demandas são graduação com 2 idiomas, exposição internacional, muitos deles pedindo, né, que você tenha carro, ou tenha um MBA, e etc., oferecendo um salário que às vezes não é 2 salários mínimos, sabe? É 1,8 salário mínimo, com carga de trabalho presencial em pé, lidando com clientes dos backgrounds mais diferentes, ou seja, às vezes com muita agressividade. E esse jovem, ele olha para outras ofertas de emprego e ele vê que ele poderia estar trabalhando de casa, com tecnologia, ganhando mais e com mais status entre os pares. Então, o maior desafio que eu vejo hoje não é exatamente trabalhar uma peneira, onde é que estão esses alunos. A gente não vai achar mais esses alunos. O que acontece é que a mão de obra de turismo, ela volta para uma realidade em que não há necessariamente a necessidade da graduação como ela está colocada hoje. O empregador, ou os empregadores precisam e já vem discutindo com profundidade a necessidade de valorizar as carreiras, ou seja, mexer na questão salarial. O presidente internacional da Accor fez essa declaração enfaticamente no mês de maio, dizendo que eles demoraram muito para rever a política salarial da empresa e esse seria o compromisso para a alta temporada europeia.
e se a Accor faz isso, ela pauta o mundo todo. E o que a gente discute aqui, tanto nos cursos de graduação como nos cursos técnicos, é tentar parar de focar num extrato superior da demanda e entender que os nossos cursos são cursos operacionais para uma classe média baixa. E aí sim, numa pequena porcentagem, a gente vai ter essa pesquisa de ponta, os pesquisadores como vocês, mas vão ser sempre um extrato bem pequeno. A gente não vai ter o setor como um setor pujante. Por quê? Porque ele é um setor de baixa produtividade, ou seja, ele é intensivo de mão de obra, ele precisa contratar muita gente, mas ele vai continuar pagando pouco. E os nossos melhores talentos, eles têm competências múltiplas, muito valorizadas por outras empresas que já perceberam isso e vão, né, chamá-los. Então, o setor de saúde, na parte de hospitalidade hospitalar. Então, tem pego muita gente. A produção de eventos e curadoria de conteúdo para gestão de público, organização, também está levando. O pessoal que trabalha agora com os eventos híbridos, né? Então, toda a parte de gerir o que é divulgação, essa hospitalidade digital e a avaliação da experiência posterior. Então, o que é muito operacional e muito braçal, tradicionalmente tratado nos cursos de graduação, vai perder espaço no interesse dos nossos alunos, e aí a gente vai ter que, eu não diria correr atrás, mas a gente precisa realmente se renovar. Mas eu não vejo um impacto similar da graduação na pós-graduação. Eu já acho que a pós-graduação em turismo tem o tamanho ideal no Brasil, ela tem os processos seletivos adequados, que refletem, de fato, o que a gente precisa para o tamanho das universidades, das vagas que, né, estão projetadas para crescer e do tamanho da produção do conhecimento que cabe. Então, eu não acho que uma coisa diretamente vai relacionar a outra. Provavelmente, quando a gente reduz o tamanho da graduação, a gente vai ter alunos muito mais conscientes do que eles estão estudando e talvez melhore o resultado da pós. Mas isso aqui é aposta já, não é baseado em evidência. Professora, de certa forma, pela tua fala agora, eu pensei muito no que é execuível, né? O que a gente precisa, olhar o que a gente precisa. E isso me lembrou, no estudo do teu material, uma palestra que se chama Turismo, como o mundo vê o Brasil, né? E eu achei interessante que ali você coloca que o potencial do turismo brasileiro poderia ser mais próximo, para tomar como referência estudo alguns países africanos, Quênia, Tanzânia, Zimbábue e Moçambique, do que países da Europa. Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso. O Alan tem uma experiência africana também. Ah, que legal. Quero ouvi-la depois, se não agora numa outra oportunidade. Mas o que eu penso, e talvez vocês já tenham vivido isso, quando a gente sai, vamos dizer assim, dessa disputa por qualidade da produção do texto na academia e vai para a realidade, ou melhor, não que não seja realidade, mas para essa coisa do mercado de trabalho, o que se vê é uma repetição, às vezes, sem reflexão de muitas coisas. Então, algumas falas que são repetidas e que a gente não consegue comprovar. Que se aumentar o investimento na promoção internacional do Brasil, como o México fez, a gente aumentaria o nosso número de turistas. Isso não se comprova. Que se a gente fizesse uma política de turismo similar à da Espanha, a gente teria os mesmos resultados. A gente já conseguiu desmentir isso em todas as possibilidades, especialmente porque a Espanha está dentro, né, da comunidade europeia e facilmente acessível por um turismo, inclusive, mais barato e possível do que o nosso. E o fato de que a gente tem, particularmente como legado desse governo, um problema seríssimo de imagem internacional. Então, quando eu faço as comparações com Quênia e Tanzânia especialmente, mas também trago Moçambique, Zimbábue e até a África do Sul para comparar com a questão da Copa do Mundo, é porque são países considerados tão distantes quanto o Brasil, tão exóticos quanto, e quando a gente fala exótico, entre aspas, é porque eles acham interessante visitar a pobreza e trazer um olhar do tipo, nossa, como vocês conseguem viver nessa bagunça? E como no caso da Tanzânia, a Tanzânia tem um governo completamente doente, assim, desestruturado, mas eles têm na estrutura do turismo uma certeza de que o produto turístico da Tanzânia não pode ser barato. Se ele for barato, destrói a fonte de recursos deles. Então, eles conseguiram se posicionar internacionalmente como os safaris mais exclusivos e mais caros do mundo. Isso vai mudar? Provavelmente vai com a retomada do turismo internacional chinês, mas por enquanto funcionou. O Quênia
tem a gente lê o Quênia como um país, mas se eu não vou acertar o número de nações, mas acho que são 27 nações distintas internamente, inclusive com idiomas distintos e que disputam decisões, mas eles conseguiram entrar num acordo, por exemplo, para a emissão de um visto eletrônico, para uma promoção conjunta de identidade comum e por uma seleção inteligente de que mercados eram os mercados-alvo. E com isso, uniformiza a linguagem dos empresários. Então, no nosso caso, a gente já chegou a ter, por exemplo, líderes que preferiam não apostar no turismo de sol e praia, que é o nosso grande carro-chefe internacional, para falar das festas juninas. As festas juninas fazem sentido para nós, elas não fazem sentido para o europeu. Elas não fazem sentido. Então, se eu sou um europeu mediano, não me interessa essa aglomeração se eu ainda não vi o Rio, se eu não vi Foz, se eu não vi a Amazônia. E é o tipo de compreensão que, por vezes, é cansativa de você sentar de novo com outros líderes. Então, do que a gente vai ver daqui a pouco, né? Essa semana em que a gente está gravando aqui a entrevista, está a discussão de um potencial corpo ministerial do novo governo. Não se fala efetivamente do Ministério do Turismo, e provavelmente quando ele for montado, a gente vai ver um grupo dizendo, que bom que eu estou no turismo, agora eu vou me aproximar, entender e aprender. Na hora que eu olhar para a nova gestão legislativa, quem tiver na comissão de turismo vai ter sido sorteado ao contrário, né? Ou seja, não sobrou nenhuma comissão, é para essa que eles vão, e aí vão falar a mesma coisa, não entendi de turismo, mas agora vou me aproximar. Então é uma repetição extremamente cansativa, e como muitas dessas pessoas podem viajar com recursos próprios, o fato de terem realizado viagens dá a eles a sensação de que eles entendem exatamente o que deveria ter sido feito e pegam modelos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Espanha e replicam. Então, a minha sugestão é de olhar modelos de países cujo sistema político ou cuja desorganização política e também cuja estrutura populacional seja mais ou menos similar à nossa, é justamente para a gente tentar ver o que funcionou. Pegar um exemplo do Reino Unido, que é uma ilha, ou dos Estados Unidos, que é uma potência econômica, não é fácil de traduzir e adaptar, e é por isso que a gente vai se frustrando. Professora, eu gostaria de saber, pegando esse gancho, né, já que a gente começou, já que tocaste um pouco nessa questão da política pública, né, quais são, assim, na tua visão, quais são os avanços e retrocessos da política pública do turismo nesses últimos, talvez, 10 anos, assim, né? Quais são... tentando pegar um pouco, né, esse momento que é um pouco depois da instituição do Ministério do Turismo, né, e esse processo que vem se desenhando nesses últimos tempos. Eu vou desobedecer a sua orientação e eu diria que, assim, o principal avanço foi, de fato, ter a criação do Ministério do Turismo. O que a gente não pode esquecer é que, quando se criam mais ministérios lá no primeiro governo Lula, não era exatamente uma estratégia baseada na necessidade de investir em turismo, mas era uma acomodação de uma base política bastante ampla, né, em que nomes precisavam ser acomodados. O que parece que até hoje a gente não conseguiu compreender é que o melhor nome para Ministério de Turismo não é alguém que venha necessariamente do turismo, mas é alguém que tenha muito claro como funcionam os ajustes legislativos e como se abrem as portas, tanto na Câmara quanto no Senado, para que se possa construir os projetos adequadamente. Quando o Ministério do Turismo é criado, naturalmente os governos estaduais e também os municipais se realinham, porque quanto mais alinhado ao desenho do governo federal, mais fácil pleitear as verbas, mais fácil conseguir pedir recursos, e isso a gente sabe, claro que ficou escancarado nesse governo, mas a gente sabe que os alinhamentos político-ideológicos, as construções históricas, né, de parceria, acabam sendo muito privilegiadas. Muitos dos programas, mas com destaque ao programa de regionalização, ou mesmo a criação da própria Secretaria de Políticas, foi muito legal. O que eu hoje ainda não consigo entender, eu não consegui ler e encontrar uma resposta satisfatória de aonde é que está a vantagem da Embratur ter sido transformada, né, nessa autarquia, porque eles não apresentaram ainda um plano estratégico, um mecanismo de avaliação dos resultados.
Então, uma das coisas que me deixa muito... Sabe aquela coisa de pergunta, de pesquisa, que eu falo, eu preciso montar isso ainda, que é, se as pesquisas históricas nos dizem que todo turista estrangeiro que vem para o Brasil sai muito satisfeito, e esse muito satisfeito normalmente vai compartilhar com os amigos, e os nossos números estão sempre sendo repetidos, 6 milhões, 5,8, com exceção do período da pandemia, a cada ano está ficando mais caro trazer o mesmo número de turistas, porque a verba está aumentando. Então, a gente não tem ninguém que eu digo assim, ninguém está lá em um cargo com voz para dizer, escuta, isso não está funcionando. Isso está só encarecendo os nossos resultados. Por outro lado, acho que o fato de ter existido e ter sido colocado o turismo nas discussões fez com que, por exemplo, na maioria dos estados do Nordeste, turismo que sempre foi muito relevante economicamente passa a conseguir sentar nas discussões estratégicas e também conseguir mais verba. Então, se eu fosse simplificar bastante a minha resposta, a grande conquista foi orçamento, ter orçamento e conseguir, então, que mais gente disputasse esse orçamento, o que leva, ao longo do tempo, a qualificar melhor os projetos, e mesmo que a gente vire telhado de vidro, são críticas que levam a um aprimoramento. O que me desaponta é que, se a gente olhar as falas, elas são idênticas às falas ainda do governo Getúlio. Então, o Brasil, o potencial do Brasil, o turismo doméstico, não sei. Então são 100 anos repetindo mais ou menos o mesmo discurso, sem grandes avanços. E o que me desafia é pensar quando é que a gente traz a gestão da informação, ou seja, um uso inteligente de dado, para que, especialmente o turismo doméstico e o turismo dentro do continente, signifiquem mais do que todo esse desespero por um turismo internacional de longa distância, que nem sustentável é. Então, a gente sobreviveu à pandemia graças ao turismo doméstico de curta distância. Ele é o maior gerador de emprego, é onde a gente de fato sobrevive e é o que menos tem atenção no sentido da produção de documentos, de pesquisas, etc. Então, tudo o que se viu, e aí eu fico centrada nesses últimos 4 anos, é uma preocupação com um posicionamento internacional que eles não conseguiram. Destruíram a marca, destruíram a imagem, e eu acho que vai ser trabalhoso demais reconquistar. Então, professora Mariana, eu vou começar perguntando como é que nós podemos contribuir com esse cenário dentro das nossas pesquisas, né? De que forma a gente pode trazer esse problema que a senhora coloca para dentro das nossas pesquisas? Eu penso que a gente produziu ainda pouca teoria que seja 100% brasileira, né? E não que seja absolutamente necessário, mas eu vejo assim, esse legado dos 2 primeiros governos Lula de viagem entrar no orçamento familiar e não sair, ou seja, ela perde orçamento, mas ela não sai, e com a combinação da necessidade de você exibir, então veja o Instagram de muitos dos nossos amigos, vai chegando o fim de semana, tudo que tem relação com lazer e turismo vai, né, povoando essas redes, e tem muita necessidade disso. Isso traz uma sensação de felicidade, de realização, de satisfação, a coisa de sermos muito gregários, e a gente está olhando talvez pouco para a dimensão disso, ou seja, como isso compõe a identidade do próprio brasileiro e aonde é que está isso economicamente. Não conseguimos até hoje mensurar o papel econômico do turismo no Brasil, então a gente não tem certeza de quanto ele pesa no PIB. Estimam-se, né, as estimativas internacionais falam de 10%, se fosse 10%, a gente teria percebido isso durante o primeiro ano da pandemia, então a gente não teve essa queda no PIB, de modo que não dá para dizer que turismo é 10% do PIB. Alguns apostam em 3%, 4%, eu ainda acho isso um pouco superestimado. A ideia de você entender o papel do trabalho informal e justamente, né, do que você me perguntou antes, da coisa da qualificação, e se isso é ambição ou não, pensando em municípios menores, se esse não é só a entrada para o mercado de trabalho, ou seja, uma carreira de passagem para que a pessoa depois galgue outros postos em outras áreas, e se nos apropriarmos dessa característica, por mais triste que possa ser, não nos dá uma dimensão melhor de como investir e produzir melhores condições para essas pessoas. Acho que a gente entra em um período riquíssimo para estudar o que é a combinação de paisagem e sustentabilidade, ou seja, a gestão e a preservação dos nossos recursos dentro da bioeconomia. Então,
é absolutamente urgente que a gente não fique atrás das pesquisas, se aproximar das áreas, né, que estão aí ligadas a toda a parte de sustentabilidade, ESG e outras siglas. E acho, e sinto, né, que a combinação de criatividade dos empreendimentos com viés social e eliminação ou combate à pobreza nos colocariam em destaque internacionalmente. O que eu vejo é que não, talvez até alinhando com a primeira pergunta de trás, onde é que fica a coisa de ser outsider, né, se a gente deixar de se inspirar nos modelos internacionais e pensar com os nossos modelos e criar as nossas alternativas e exibir isso para o mundo, talvez a gente esteja numa janela interessantíssima de oportunidade para isso, porque queira ou não queira, muitas das alternativas que os informais do turismo nos apresentam são absolutamente criativas e interessantíssimas para vários países. E a gente não está olhando porque a gente ainda está muito pautado, ou seja, pelo excesso do rigor metodológico, ou pelos modelos internacionais, que é claro, onde se consegue publicar. Então eu iria para esta linha de vamos ser um pouco mais audaciosos. Professora, você comentou sobre discurso e repetição, né, as estruturações se repetindo. Desde o relatório da Unesco, propondo um novo, entre aspas, contrato social para a educação, até a tristeza que é o PNT, né, o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, a palavra inovação, ela tem sido, na minha opinião, ela tem sido utilizada sem qualquer tentativa rigorosa de conceituação e com o intuito de funcionar da forma que é colocada como diretriz para as ciências, entre elas a educação. O que a senhora pensa disso? Eu acho que você está certíssimo, acho que a gente, da mesma forma que a gente se apropriou sem muito conhecimento e repete demais a palavra sustentabilidade, a gente repete também inovação. O que tem de gente que fala inovação e pensa que é só trazer um aplicativo ou um celular, ou enfim, algum equipamento, quando na verdade pode ser justamente não usar isso, né, e inovar na forma. E é nesse ponto que a gente percebe assim, o não querer dedicar, às vezes, algum tempo só para discutir de fato o que se espera, né? E acompanhar ondas, e acompanhar modelos, e sugerir que a gente tem que ser inovador, me parece preguiçoso. Não posso negar que, assim, parte do que é reconhecido hoje tende a ser pautado na repetição, não só no turismo, mas às vezes a gente precisa repetir os modelos, repetir os discursos, falar mais uma vez até que isso entre, né, nas pautas, mas eu sinto honestamente que compreender, ou seja, sair do lugar de turistas, que muitos de nós, mesmo pesquisadores, vamos falar como a nossa experiência de turistas, e tentar pensar a atividade como observadores, como conhecedores, como alguém que está, inclusive, disposto a reconhecer o que ela tem de ruim, seria melhor. Então, serve para a sua questão de inovação, mas serve também para a gente falar das questões de gênero, serve para falar das questões de alocação de recurso ou não, porque queira ou não queira, vai ter gente dizendo, porque se a gente for inovador, a gente economiza, não precisa pedir mais dinheiro. Nem sempre é isso, então a gente às vezes precisa, de fato, de mais recursos para ter uma clareza maior, né, para ter um microscópio mais potente para entender as nuances. Bom, professora, eu queria fazer uma última pergunta, então, relacionada ao teu projeto de pesquisa aí sobre mega eventos. Quais são os desdobramentos desse projeto, né? Depois da conclusão dele, mesmo que a gente já tenha, enfim, passado esse momento dos mega eventos no Brasil, quais são, como é que esse projeto reverbera, né, na tua prática como pesquisador? O desdobramento mais, vamos dizer assim, mais tranquilo que se deu é justamente perceber como é que foi a degradação da imagem internacional do país. Então, embora eu não tenha produzido documentos nesse sentido, outros pesquisadores sobre, especialmente Olimpíadas e Copa do Mundo, comentaram que o Brasil pode entrar para os anais desses grandes eventos como que menos se beneficiou da realização de ambos do ponto de vista internacional. E isso não tem relação com a pandemia. Não é exatamente porque entramos numa crise econômica posterior ou menos ainda por conta da gestão do governo Bolsonaro, mas porque, de fato, a
composição das ações de promoção internacional, a composição junto especialmente os jornalistas que aqui estavam, e a cobertura que poderia ser feita, e a divulgação dos destinos, ela não se deu como usualmente se dá, e como a gente tem talvez o caso de Sydney como mais emblemático e que até hoje colhe frutos disso. Então, o meu desdobramento natural foi olhar com mais cuidado para a questão da imagem. Só que como a vida nos atropela, e outras coisas vão acontecendo, eu diminui muito o ritmo dessa pesquisa provocada pelos colegas empresários que estão no Conselho de Turismo da Federação, tentarmos entender de fato esse peso econômico do turismo. Por quê? Porque havia e houve uma demanda muito grande dos deputados. Eles queriam dados que eles pudessem apresentar na redação de projetos de lei, de como significaria, por exemplo, ampliar a isenção de impostos, ou conceder mais créditos, ou, enfim. E, curiosamente, um dos projetos, que é o PERSE, ele só conseguiu usar dados de 2013, porque não havia dados mais recentes dando a dimensão do volume de empregados no setor ou do impacto, né, desses empregos. Então, quase tudo que a gente vê na imprensa são estimativas quase que inventadas, tá? É muito legal olhar, porque a gente não tem, de fato, uma forma de monitorar. O IBGE não consegue, ele tenta, mas é ainda superficial. DIEESE, enfim, outros institutos. Então, eu acabei tentando começar a construir. Então, tem hoje um painel que monitora os empregos do CAGED. Ele ainda nem está na forma de artigo, porque eu dediquei 2 anos coletando esses dados para achar um movimento mais uniforme. O painel olha para 571 atividades econômicas, em volta de... São 400 e poucas, em volta de cerca de 80, que são claramente turísticas. E aí a gente está olhando cidade a cidade, para perceber, por exemplo, se de fato, quando constrói um hotel, muda a dinâmica econômica da cidade ou não, se o fato de haver um festival só são empregos temporários imediatos, ou se isso fica algum legado. E aí eu espero que de agora para 2 ou 3 anos a gente tenha mais robustez nos dados e nas informações, e que a gente possa também produzir isso junto com estes empresários, porque quando a demanda vem deles, eles também se comprometem a abrir os seus dados. E fica mais até fluida a conversa. Do contrário, você vai pedir dados às vezes para a hotelaria e eles se furtam de dividir, não querem, né, conversar, as operadoras mesma coisa, mas agora como foi uma demanda deles, então fica mais fácil a gente medir. Mariana, eu acho que a história da federação entrou meio enviesado. Vamos analisar essa tua atividade. Sim. Não é agora, né, porque ela já está há algum tempo... Sim, são 5 anos já. Sim. Foi, na verdade, 5 anos onde? Na Federação do Comércio, em São Paulo. Então, a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, teve esse nome modificado. Vocês devem lembrar, especialmente quem está nos ouvindo, que em algum momento se pleiteou a criação de uma Federação Nacional de Turismo. Ela até existe, mas ela não alcançou o tamanho que a CNC tem, e claro, o orçamento e as ações e o envolvimento com o SESC e Senac. E a FEComércio São Paulo tem conselhos empresariais de pessoas que demandam essa interlocução, especialmente com o legislativo, às vezes também com o executivo. E ocorreu que o Conselho de Turismo, ele estava com menos produção de dados do que eles gostariam, e uma das ideias lá em 2017 foi trazer alguém que pudesse combinar isso, ou seja, coletar as informações do mundo empresarial, mas produzir documentos com um pouco mais de robustez. E me fizeram esse convite, eu fiquei super honrada, aceitei e passei então a presidir esse conselho. Também com a ideia de levar essas informações para dentro de sala de aula, a contrapartida era essa, ou seja, não ficar restrito só ao universo da federação, e trazer alguns alunos ou colegas também que pudessem desenvolver outras pesquisas ali. Deu muito certo. A gente, no nosso 2º ano, já estava com uma série de indicadores encaminhados, mas aí aconteceu a pandemia e precisamos, então, rever. Mas construímos, no âmbito da federação, um índice de monitoramento do turismo na cidade de São Paulo. A gente tem o acompanhamento frequente do PIB do turismo, no sentido do PIB do turista, né? E da inflação, não é do PIB não, da inflação do turista. Então, a gente percebe como os produtos turísticos ficaram mais caros
parceiros, e isso acaba sendo muito bem acolhido pela imprensa, e um trabalho que a federação tem feito muito bem foi isso, é pautar turismo para discussão nas editorias de economia, e muitas vezes a porta-voz sou eu, então ajuda também a mudar aquela coisa de só conseguir falar de turismo nos buracos de mídia, sabe? Vamos falar de fim de ano, vamos falar de carnaval, então não. A gente está trazendo emprego, faturamento, desafios, e tem sido muito legal, bastante trabalhoso, mas muito legal, muito, muito bom. Tivemos um excelente momento, não é? Muito produtivo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada por estar conosco, obrigada pelas suas palavras, obrigada aos meninos que estão aqui. Repito, então, para quem está nos ouvindo, por favor, inscreva-se no canal, dê seu like, isso é muito importante para nós. Então, até a próxima sabatina, esperamos vocês. Até lá! Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.